Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas. Hoje é a nossa segunda aula da disciplina Currículo e Diversidade. Eu sou a professora Cleonete e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanhos, estou usando uma roupa preta com um blazer verde e o meu sinal na comunidade surda é este, Cleo. Vamos iniciar nossa aula? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a diversidade na escola, a ressignificação das relações sociais e étnico-raciais. A nossa reflexão vai iniciar a partir do conceito de currículo de Sacristã, onde ele traz para nós esse conceito de currículo trabalhado na aula passada, que é construído a partir de uma opção historicamente configurada. Essa configuração histórica do currículo, ela é determinada pela trama cultural, social e escolar. Então, é essa perspectiva que a gente vai trabalhar o conceito de diversidade, os elementos de diversidade que nós vamos discutir e como que a gente vai estar refletindo a relação entre currículo e diversidade, que é o tema da nossa disciplina. E aí a gente vai iniciar, então, com algumas indagações, né? Então, a gente vai refletir aqui sobre as indagações a respeito da diversidade, né? Que indagações essa diversidade traz para o currículo escolar, né? Considerando aqui aquilo que a gente vai refletir. Como a questão da diversidade tem sido pensada nos diferentes espaços sociais, principalmente nos movimentos sociais. E como que nós podemos lidar pedagogicamente com a diversidade. E a gente vai refletir também sobre o que nós entendemos por diversidade, né? Então, eu acho que no início a gente tem que fazer essa reflexão, assim, bem profundamente sobre esses conceitos e categorias de diversidade. Que diversidade pretendemos que esteja contemplada no currículo das escolas e também nas políticas de currículos. Então, a gente vai pensar essa diversidade entendida aí como uma construção histórica, cultural, social. Então, vamos partir dessa ideia de Sacristã, de um currículo construído historicamente, a partir das tramas sociais e das relações culturais, e também da ideia da diversidade como essa construção histórica, né? E aí a gente vai ter que fazer uma reflexão crítica, então, a respeito disso. E aí vamos iniciar, então, com essa conceituação da diversidade, né? Então, a gente entende a diversidade como as diferenças. E aí a gente tem uma infinidade de diferenças nas reuniões humanas, né? Então, diferenças de caráter étnico, cultural, físico, social, intelectual, de gênero, faixa etária, entre tantas que estão presentes em todas as formas de agrupamentos humanos. Então, sempre que a gente pensa no agrupamento humano, a gente vai ter ali muito marcadamente a questão das diferenças. Em qualquer grupo, nós vamos identificar essas diferenças. Quando essas diferenças são respeitadas, nós abrimos aí um caminho para a inclusão, o respeito e a vida democrática. No entanto, nós temos também a perspectiva dessas diferenças não serem respeitadas, mas serem utilizadas para justificar as disparidades entre as pessoas e agrupamentos. Quando acontece isso, né, da gente usar as diferenças para justificar disparidades ou desigualdades, a gente estabelece aí, né, a desigualdade e produz a discriminação, a exclusão, a segregação e a separação de indivíduos, pessoas e grupos considerados inferiores. Então, a gente vai estar utilizando essas
disparidades, né, quando a gente reconhece, também para considerar o outro ou o outro agrupamento como inferior. Então, essas discriminações, elas são produções históricas e funcionam de modo a manter privilégios, pois, ao mesmo tempo que negam os direitos de alguns, favorecem aí outros, né? Então, a gente já começa a refletir aqui numa perspectiva de que nós temos aí essa segregação, essas disparidades, essa desigualdade, não de forma aleatória, né? Mas a gente tem aí um não dito que precisa ser revisto, conceitos e categorias que precisam ser revistas. Então, a gente traz aqui essa perspectiva de uma ressignificação e de uma revisão de conceitos e categorias, ok? Quando a gente fala da diversidade na escola, a gente vai estar falando de um espaço que é permeado por diferenças, né? Então, nesse espaço permeado por diferenças, que é a escola, é onde a discriminação e o desrespeito podem e devem ser tratados desde os primeiros anos de vida dos estudantes. Então, quando a gente fala de educação básica, a gente está falando aqui que é importante o reconhecimento da diversidade na escola e que qualquer forma de discriminação e de desrespeito podem e devem ser tratados já nessa educação básica das crianças, né, dos alunos. As escolas, elas são marcadas por relações, conflitos, vínculos e encontros. Então, nesse encontro, nesses vínculos, nessas relações, é importante que a gente desenvolva uma formação ética. Essa formação ética e de construção de um olhar para o outro, voltado para a justiça, a diversidade e a igualdade. Então, essa é a perspectiva que a gente deve ter quando a gente pensa na diversidade na escola. Quando a gente pensa na diversidade de currículo, né, o currículo escolar, na maioria das vezes, ele esquiva-se ao não abordar as problematizações das diferenças sociais e culturais. Assim, procura ater-se apenas aos aspectos econômicos e políticos. Então, nós vamos ter, por exemplo, na educação brasileira, os parâmetros curriculares nacionais que propõem uma discussão ampla sobre a diversidade. Essa proposta existe nos parâmetros curriculares? Existe, né? Nós temos aí uma ampla legislação, muitos documentos que propõem essa discussão sobre a diversidade. Por outro lado, o que nós visualizamos são currículos tradicionais e conservadores, né? Esses conhecimentos que são trabalhados nesses currículos, na maioria das vezes, são a negação da diversidade social e racial e dos valores culturais. Então, a realidade ela não está em compasso com os documentos que nós temos e com os debates que nós temos tido na academia, né? Então, um exemplo disso é que as culturas indígenas e africanas e afro-brasileiras são tratadas de forma pejorativa e sem nenhuma ressignificação histórica de seu tempo e espaço. Então, essa reflexão sobre a ressignificação histórica, de tempo, de espaço, né, territorial, que a gente quer trazer na nossa disciplina. E esse pensamento de ressignificação a gente vai encontrar em algumas teorias, em algumas metodologias de pesquisa, e nós trouxemos aqui a teoria decolonial para a gente pensar que se a escola, né, os agrupamentos sociais são espaços de diversidade, como que essa diversidade vem sendo pensada, vem sendo refletida e, consequentemente, trabalhada, né? A partir de que pensamento, a partir de que metodologia, a partir de que teorias. Então, nós aqui como pesquisadores, né, na pós-graduação, a gente precisa ter esse olhar
do pesquisador, né, esse olhar que vai se fundamentar teoricamente para a sua prática, né, que é o que a gente chama de praxis. Então, a gente precisa de uma praxis, ou seja, uma prática que foi refletida, uma prática que tem uma fundamentação teórica, e aí a gente trouxe aqui esse pensamento, essa metodologia, que é o pensamento decolonial, para uma prática educativa de ressignificação da diversidade na escola. Então, a decolonialidade, ela surge como uma proposta, né, para enfrentar a colonialidade e o pensamento moderno, principalmente através dos estudos do grupo Modernidade, Colonialidade e Decolonialidade, composta por estudiosos como Quijano, Walsh, Lander, Dussel, Maldonado e Walter Mignolo. Além dos clássicos do pensamento negro, né, que a gente tem também, que foi muito importante para esse pensamento decolonial, que são o Fanon, Frantz Fanon e Aimé Césaire, né, que é importantíssimo que nós tenhamos acesso a essa literatura, a esses pensamentos, né, a essas teorias decoloniais, para a gente poder iniciar aí uma reflexão sobre a diversidade e sobre o currículo, né? Não tem como a gente constituir um currículo, pensar em uma política de currículo, pensar em diversidade, se a gente não partir de um ponto, né? Então, a gente traz aqui essa proposta para que a gente parta desse pensamento decolonial. O pensamento decolonial, ele estuda o colonialismo na América Latina e no Caribe, por meio de conceituações e categorias próprias. A decolonialidade como meio de denúncia, de luta, mas também como teoria, como conceitos e como categorias, né? O que a gente falou, como pesquisadores, nós temos que pensar em que teorias, que conceitos, que categorias nós vamos utilizar para pensar a nossa prática pedagógica. Então, o pensamento decolonial, ele surge como denúncia, sim, como luta, sim, mas principalmente numa perspectiva epistemológica, né? Que é construído a partir do desenvolvimento da experiência histórica. Esses pensadores, eles vão pensar e vão lutar contra a colonialidade impostas aos grupos subalternos, contra o domínio do colonialismo, o domínio do colonialismo em relação ao conhecimento, o domínio do ser, da natureza e dos recursos naturais. Então, essa perspectiva decolonial, ela traz para a gente aí uma teoria que nos impõe refletir sobre a nossa realidade latino-americana e caribenha, né? Porque conforme, segundo esses pensadores, né, e assim, esse surgimento ele surge justamente pela percepção de que os processos de colonialismo, os processos de dominação, eles se deram de forma diferente no mundo, né? Então, como que se deu esse processo na América Latina? Como que se deu esse processo no Caribe? Quais foram as identidades que foram forjadas? Quais os conceitos que foram forjados? Então, eles vão refletir, por exemplo, sobre o conceito de raça, como essa ideia de raça, esse conceito de raça, ele é fundante do colonialismo, do imperialismo, né? O conceito de poder, as relações de poder, como que a gente constitui, como que nós nos vemos, né? A questão do local, a questão do global, a questão do territorial. Então, todos esses conceitos são importantes para a gente pensar a nossa prática pedagógica, e o decolonialismo, ele traz aí, né, essas teorias e esses conceitos para a gente refletir, ok? Nesse processo de ressignificação da diversidade na escola, nós temos aí várias categorias ou elementos, né, de diversidade.
Um deles é o gênero, né? Então, o que é o gênero? O conceito de gênero, ele nasce de um diálogo entre os movimentos feministas, suas teóricas e pesquisadoras de diversas disciplinas, né? Então, especialmente as disciplinas de humanas, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a história, né? Essas disciplinas, elas vão refletir sobre esse conceito de gênero. E a filósofa Simone de Beauvoir, no seu livro Segundo Sexo, é responsável pela famosa frase, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, essa frase, ela traz em si uma reflexão muito importante, porque com essa formulação, a Simone de Beauvoir, ela busca descartar qualquer determinação natural da conduta feminina e dar continuidade e impulso aos movimentos em defesa dos direitos das mulheres que vinham ocorrendo desde o século XIX. Então, o que a Simone vai trazer para a gente? Que o que determina o comportamento feminino, o espaço feminino na sociedade, a identidade construída da mulher na sociedade não é natural, é cultural, é histórica, né? Então, essa reflexão da Simone é muito importante para a gente entender a importância de ressignificar a questão do gênero na nossa sociedade, especialmente nas escolas. Então, quando a gente fala de gênero e epistemologia, a gente fala dos movimentos feministas, né, que vêm propor a descolonização do pensamento e o rompimento de narrativas dominantes a respeito do papel da mulher, do espaço da mulher, né, desse espaço da vida privada da mulher, e que mantém o domínio, né, dessa mulher na sociedade. Contemporaneamente, nós temos a pensadora Lélia Gonzalez, que critica a hierarquização de saberes como produto de classificação racial da população, ou seja, quem possui o privilégio social possui o privilégio epistêmico. Então, a importância de nós estarmos valorizando também as produções, a pesquisa e o lugar de fala da mulher na ciência e nas pesquisas, né? Então, não só essa perspectiva da vida da mulher, do espaço da mulher na vida privada ou na sociedade ou nos espaços de poder, mas especialmente o lugar de fala da mulher na ciência, né? Aquilo que a mulher produz, o lugar de fala mesmo, né? Aquela que fala de onde dela mesma. Então, o reconhecimento do que é produzido pela mulher para a mulher. Também a Lélia Gonzalez também refletiu sobre a ausência de mulheres negras e indígenas no feminismo hegemônico. Então, os movimentos feministas, em sua maioria, eles eram reconhecidos a partir dos movimentos feministas de mulheres brancas, né, e que faziam parte de uma elite. E trouxe luz para trajetórias e estratégias de resistência das mulheres negras e indígenas da América Latina, né? Então, mais uma vez, aqui a Gonzalez, nessa perspectiva do pensamento decolonial, né, da gente identificar as identidades dentro da América Latina, refletindo aí sobre a opressão de caráter racial. E aí, a partir de Gonzalez, a gente tem também, e de outras pensadoras, né, a gente começa a perceber aí um movimento para uma metodologia que a gente chama de interseccionalidade. Esse termo ele foi cunhado por Kimberlé Crenshaw, né? Segundo esta autora, a interseccionalidade permite-nos enxergar a colisão das estruturas
a interação simultânea do que ela chama de avenidas identitárias, né, que aí a gente vai ter uma sobreposição dessas avenidas identitárias, além do fracasso do feminismo em contemplar mulheres negras, né? Então, o movimento feminista, ele colocava luz sobre a situação das mulheres, mas não havia aí uma reflexão sobre as mulheres negras, ou seja, sobre essa mulher que, além de ser mulher, ela é negra, ela é pobre, ela é indígena, então ela tem outros elementos que são cruzados, né? Que existe aí esse cruzamento. Então, mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e pela sobreposição de gênero. Então, nós temos aí uma diferença entre ser mulher negra e pobre, ser mulher indígena. Então, a gente tem aí uma sobreposição da questão da raça, da classe, que são usados aí como aparatos modernos coloniais, né? Então, a mulher que ela sofre esse cruzamento, essa sobreposição de raça, de gênero e de classe, ela sofre aí muito mais, né? Então, o feminismo decolonial, ele surge da constatação de que os conceitos de raça e de gênero, isoladamente, deixam sujeitos do lado de fora, né? Então, daí a importância da gente também conhecer, né, se aprofundar um pouco mais sobre essa metodologia que é a interseccionalidade. Então, nesse processo de ressignificação da diversidade na escola, nós temos também a questão das relações étnico-sociais, que são construções históricas do uso da ideia de raça. Segundo Quijano, a ideia de raça é intrínseca à colonialidade. Então, a colonialidade ela se deu, né, intrinsecamente por essa ideia de raça, ou seja, a ideia que foi construída pelo imperialismo, né, pelos países colonizadores de raça, a colonização do poder sendo fundante do processo colonizador. Então, é importantíssimo que nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, façamos aí um estudo sobre qual é a ideia de raça, né, que foi constituída para nós, enquanto colonizados, pelo colonizador, e como nós internalizamos essa ideia até hoje, né, essa internalização traz para a gente a questão do racismo estrutural, né, de muitas desigualdades, preconceito, etnocentrismo, xenofobia. Então, todos esses comportamentos aqui, vamos dizer assim, eles são frutos dessa ideia de raça, né, que nos foi imposta e que até hoje a gente trabalha com ela muitas vezes na escola. Então, para que a gente possa, pessoal, fazer essa reflexão sobre esse processo de ressignificação, por exemplo, sobre as relações de raça e de gênero, nós precisamos nos empoderar, vamos dizer assim, nos apropriar desses conceitos que nós estamos apresentando aqui. Então, nessa aula, a gente está trazendo conceitos, categorias que precisam ser conhecidas, reconhecidas, estudadas, né? Nós, como pesquisadores, precisamos conhecer essas categorias e esses conceitos. Então, por exemplo, aqui, nas relações étnico-raciais, eu trouxe aqui alguns conceitos que precisam ser trabalhados, que precisam ser estudados, que precisam ser discutidos para que a gente possa pensar em uma prática, né? Eu só posso pensar em uma prática pedagógica a partir de conceitos e a partir de teorias, que é o que a gente chama da praxis. Então, esses são os que a gente deixa aí para que a gente possa estar trabalhando.
Ainda com relação às relações étnico-raciais, é importante lembrar que as culturas indígenas não são muitas e bastante diversas, né? Ou seja, aquilo que a gente tem muitas vezes como conceito do índio como categoria genérica não existe, né, gente? O que existem são várias nações indígenas com histórias, culturas e conhecimentos próprios, né? Então, se a gente vai falar de diversidade, a gente tem que ter isso muito claro em relação à cultura indígena ou às culturas indígenas. Então, nesse sentido, é primordial a gente pensar em interculturalidade, né, que é um conceito que nós já colocamos lá no slide anterior, que a gente tem que discutir, numa interação igualitária entre diferentes culturas, né? Então, o que é a interculturalidade? É essa interação igualitária entre diferentes culturas, que é uma condição chave para a troca de saberes e aprendizados mútuos. Então, a sociedade que entende, né, que essa interculturalidade, essa relação dessa diversidade de culturas, de saberes, enriquece cada vez mais a sociedade. E aí a escola tem um papel primordial nisso, né? Porque esse espaço por excelência das relações sociais, do encontro, dos conflitos, das construções de conhecimento. Então, essa ciência da riqueza dessa diversidade e de quanto que a gente ganha, né, quando a gente respeita, identifica, reconhece essa diversidade, é muito grande, né? Então, nessa reflexão que a gente traz aqui, por exemplo, é importante destacar que não se trata de mudar um foco, né? Isso aqui, quando a gente vê lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, ela traz para a gente, essa diretriz de 2004, né? Traz para a gente essa ideia de que não se trata de um etnocentrismo agora africano, né? Mas se trata da gente proporcionar diariamente reconhecer essas contribuições histórico-culturais de povos indígenas, descendentes de asiáticos, além da raiz africana e europeia. Não é mudar o foco, né? Antes só se falava ou só se tinha como centro a cultura europeia, agora o centro vai ser a cultura africana, ou o centro vai ser a cultura indígena. Não se trata disso, né? Se trata da gente incluir aí e proporcionar, né, também buscar e conhecer as contribuições histórico-culturais desse povo. É preciso ter clareza que na legislação e nas diretrizes curriculares nacionais, o que se espera é que a inclusão de novos conteúdos e exige que a gente repense essas relações étnico-raciais também na escola, né? Sociais, pedagógicas, repensar os procedimentos de ensino, as condições em que são oferecidas para a aprendizagem e os objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas. Então, as diretrizes curriculares, elas já são claras, né? Elas trazem essa perspectiva, como nós já falamos, mas muitas vezes o currículo, ele anda em descompasso, né? Ele não atende a toda essa legislação que existe, a todo esse debate acadêmico da necessidade da gente pensar a diversidade. E muitas vezes a gente até desenvolve atividades, são atividades pontuais, o Dia do Índio, né, que é um termo também pejorativo que a gente utiliza, o Dia da Consciência Negra. Então, são coisas pontuais. O currículo também, ele traz esses temas muitas vezes como para serem trabalhados de forma transversal. Então, isso a gente tem que refletir também. Será que essa transversalidade está ocorrendo? Como ela está ocorrendo? Será que não seria
interessante ou importante a gente repensar isso, por mais que a legislação traga a ideia de transversalidade, a escola não tem que repensar isso, né? E essa política curricular não precisa ser repensada. Então, a gente, na academia, precisa estar fazendo esse debate, né? O currículo e as questões educacionais mais genéricas sempre tiveram atreladas à história dos conflitos de classe, raça, sexo e religião. Então, é preciso a gente conhecer melhor, né, como se conhecem, como se reconhecem os jovens afro-brasileiros, indígenas, ribeirinhos, beradeiros, caboclos, dentro desse contexto sócio-histórico, territorial e cultural. Então, eu trouxe aqui essas, né, todas essas categorias aqui, do indígena, do ribeirinho, do beradeiro, aqui numa perspectiva do norte, né, da Amazônia. Então, a gente vai refletir junto com esse jovem como que ele se reconhece, porque a diversidade ela tem que ser entendida a partir da diversidade, da identidade, né? Então, como que esse jovem que mora na Amazônia, que mora numa cidade que é rodeada por um rio, que tem várias comunidades ribeirinhas, como que ele se reconhece? O que é ser beradeiro para ele? O que é ser ribeirinho para ele? Ele conhece as comunidades ribeirinhas que fazem parte da sua região? Muitas vezes, se você perguntar para o aluno onde fica a Disney, ele vai saber te responder. Mas se você perguntar onde fica a comunidade X, né, que é uma comunidade ribeirinha que fica a 10 quilômetros da casa dele, ele não vai saber te responder. Então, que educação é essa que nós estamos dando? Que reflexão nós estamos tendo em relação à identidade, à territorialidade, né, à diversidade? Porque o que é a diversidade? O que é diverso nessa escola? O que é cultura nessa escola? O que é cultural nesse território? Então, muitas vezes, os nossos alunos, eles fazem parte de um território que tem uma identidade social, econômica, cultural, né, importante, e que ele próprio não se reconhece. Então, como que o nosso adolescente se reconhece, né? Então, esse reconhecimento, esse autoconhecimento é o que faz com que a gente reflita sobre a diversidade. Porque se eu me reconheço como ribeirinho, eu entendo que existe uma diversidade, uma riqueza em ser ribeirinho e que me torna diferente, por exemplo, né, de uma pessoa que mora nos grandes centros, num espaço urbano, num espaço que não é a Amazônia. Então, essa reflexão aqui é decolonial, né? Eu olhar para mim, enquanto adolescente, né, enquanto ser da Amazônia, como ser da Amazônia. Então, o currículo ele não deve ser visto apenas como um seriado de currículos, de conteúdos que foram criados para serem decifrados ou codificados, ou seja, de reprodução conservadora e burguesa, né? Então, a gente tem que sair desse processo de reprodução conservadora e burguesa. Outra perspectiva da diversidade é a educação em direitos humanos. A educação, quando a gente pensa em diversidade, né, e a gente pensa nos conteúdos que nós vamos trabalhar, nós geralmente estamos pensando numa perspectiva de educação em direitos humanos, que fundamenta-se na formação ética, crítica e política do indivíduo. A formação ética, ela se dá a partir dos preceitos subjetivos, né, de dignidade da pessoa humana, liberdade, justiça, paz, igualdade e reciprocidade entre as nações. A formação crítica implica nos juízos de valores diante dos cenários culturais, políticos, econômicos e sociais, né? Esses cenários aqui que a gente coloca
que a gente precisa reconhecer dentro da diversidade, né? Um cenário urbano, um cenário rural, urbano, amazônico, né? Então, esse reconhecimento desse cenário faz com que a gente desenvolva aí essa formação mais crítica dos nossos alunos. E a formação política, que tem o ponto de vista transformador, né, de emancipação, de empoderamento daquele que tem o seu direito e o direito não está chegando até ele, né? Em algum lugar este direito está desviado. Então, para que esses cidadãos, eles próprios tenham a capacidade de defender os interesses da coletividade. E os direitos humanos, pessoal, eles têm no ambiente escolar esse tempo e contexto, né, em que o aprendizado acontece, em que as teorias são postas em prática e os conhecimentos são produzidos pela experiência. Então, essa atmosfera ela é propícia para a construção de valores e de significados, né? E também para o estabelecimento da cultura dos direitos humanos. Então, existe uma diversidade de participantes na escola, os estudantes, os professores, os gestores, a comunidade, e é nessa atmosfera, nesse espaço de diversidade, né, que a gente pretende e precisa construir esses valores e esses significados para os direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles têm 6 princípios, que é a partir desses princípios que a gente vai construir, constituir as nossas atividades na escola, as nossas reflexões, que é a dignidade humana, a democracia na educação, a valorização das diversidades, né, dentro do que nós estamos colocando, a transformação social, a interdisciplinaridade e a sustentabilidade. Então, estes são os princípios da educação nos direitos humanos, né? Então, qualquer atividade que a gente desenvolver nas escolas que tragam estas perspectivas e essas temáticas, nós estamos atendendo à educação em direitos humanos. Muitas vezes a gente já trabalha essas questões, né? E a gente não reflete as mesmas numa perspectiva de educação de direitos humanos. Então, pessoal, essa discussão que a gente trouxe hoje, e aí eu acho que eu deixei aqui muita coisa para a gente pensar, né? São muitas informações e muitos conceitos e muitas teorias que a gente tem que se apropriar, mas elas são importantes para que a gente possa desenvolver algumas habilidades, algumas atitudes nos nossos alunos e nós, inicialmente, como pesquisadores, né? Então, quando a gente reflete sobre currículo, sobre diversidade, sobre educação em direitos humanos, a gente está pensando aqui, ó, em atitudes a serem desenvolvidas relativas ao posicionamento social. Então, quando eu reflito, quando eu pesquiso, quando eu desenvolvo atividades referentes à diversidade, eu vou desenvolver aqui, né, pretendo desenvolver atitudes de posicionamento social, como reconhecer o respeito às identidades, as diferenças e especificidades da pessoa como um direito social inalienável, né? Essa é uma atitude. Respeitar e valorizar a diversidade, combater qualquer forma de discriminação e promover a equidade. Então, isso aqui são atitudes referentes ao posicionamento social, mas nós temos também atitudes referentes à compreensão cognitiva, né? Aí a gente está falando aqui principalmente dos conceitos, né? Então, a gente tem que desnaturalizar as diferenças culturais, ou seja, as diferenças culturais, elas não são naturais, né? Ah, isso é natural, isso sempre foi assim. Não, e essas diferenças culturais, elas são sociocultural e históricas, né? São conceitos, preconceitos, estereótipos que são construídos socialmente e historicamente.
E aí o decolonialismo é muito importante para a gente entender isso aqui. Compreender a complexidade com que os fenômenos se interrelacionam, né? Então, a gente tem aqui, além do decolonialismo, a interseccionalidade, né? Existe aí uma interrelação entre os fenômenos. Perceber como a acumulação de características desprivilegiadas potencializa a desigualdade e a discriminação. Então, toda vez que a gente percebe e identifica, né, essas características desprivilegiadas e reforça elas, a gente está potencializando essas desigualdades. E reconhecer e identificar marcas de estereotipias presentes em diferentes âmbitos da sociedade, né? Então, não só na escola, mas em qualquer âmbito da sociedade, nós vamos encontrar marcas de estereotipia, vamos encontrar discriminação, vamos encontrar preconceitos, né? Então, a gente precisa reconhecer essas marcas, né? Porque muitas vezes essas atitudes de discriminação, de preconceito, racismo estrutural, né? Como o próprio nome diz, já está tão arraigado que a gente vai naturalizando essas situações e isso nos impede de uma ação mais efetiva em relação ao combate a essas discriminações e à reflexão e ao desenvolvimento de atividades que façam com que a gente reflita e trabalhe a questão da diversidade. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje eu trouxe todas essas coisas aí para a gente refletir, para que a gente possa pesquisar esses conceitos, essas categorias. Eu gosto muito de pesquisar, de saber os conceitos, né, para que a gente possa falar de algo que a gente já sabe, que a gente já estudou, tá bom? E aí eu deixo para vocês essas reflexões e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.